Que bom ter você aqui no nosso resumão do módulo 5, esse super módulo da nossa CPA 10. Vamos entender o que fala ele e trazer aqui os principais pontos. Então, bora lá. A gente fala de fundos de investimento. Lembrando que sempre que eu falar em administração fiduciária, administração de recursos de terceiro, eu estou falando de fundos de investimento. E qual é o fluxo? O que acontece no fundo de investimento? O nosso superavitário vai ali, coloca dinheiro numa sacola de dinheiro, né, chamada fundo de investimento, e o fundo de investimento vai no mercado e compra ativos. De qualquer forma, Ayrton? Não, conforme a política desse fundo. Tá? Quando a gente fala de fundo de investimento em cotas, a dinâmica é outra. O superavitário vai lá e coloca o recurso em um FIC, um fundo de investimento em cotas. E o fundo de investimento em cotas, ele não vai no mercado e compra diretamente ativos. Ele compra cotas de fundos de investimento. No mínimo, 95% do seu patrimônio tem que estar em cotas de fundos de investimento. E o fundo de investimento é que vai no mercado e compra ativos. Bem, essa é a dinâmica do FIC e do FI, do fundo de investimento em cotas e do fundo de investimento. Ok, maravilha, lembrei. Que mais que a gente fala aqui? A gente fala, por exemplo, da forma de constituição de condomínio. Existem fundos abertos, que são aqueles fundos que estão abertos para o resgate e para aplicação a qualquer momento. Lembra que o fundo de investimento aberto, ele pode ter uma carência, tá? Ele pode ter um período de carência e continuará sendo um fundo de investimento aberto. Entretanto, tem o fundo de investimento fechado. O fundo de investimento fechado, as suas aplicações e os seus resgates são em períodos determinados ou no fechamento, no encerramento do fundo. Mas você pode fazer negociação das suas cotas no mercado secundário. Um exemplo bem legal de fundo de investimento fechado é o fundo de investimento imobiliário, que é muito negociado hoje, tá? Isso é só um exemplo. Vamos lá, vamos seguir. Temos também fundos exclusivos. Fundo exclusivo é um único cotista. É um único cotista que é proprietário do fundo exclusivo. Mas aí, esse cotista, ele vai ser qualquer investidor? Não, vai ser um investidor profissional, tá bom? Tem que ser um investidor profissional para fazer aplicações ali, para ter um fundo exclusivo. Beleza? Vamos lá, vamos sequenciar. Lembrando, o investidor profissional, ele precisa ter, se for uma pessoa física ou pessoa jurídica, precisa ter pelo menos 10 milhões de patrimônio, mais conhecimento de mercado. Ou então, pode ser os profissionais do mercado financeiro, né? Seguradoras, bancos, financeiras, enfim. O que mais? A gente fala da dinâmica de aplicação e resgate. Tá? A cotização, que é quando você aplica em um fundo de investimento, vai transformar o seu dinheiro em cotas, o prazo é de D+1. Já o resgate ou a liquidação financeira é de D5 após a descotização. A descotização ela vai estar prevista lá no regulamento do fundo. Por exemplo, a descotização é 10 dias, que é transformar a cota em dinheiro. É 10 dias, é 5 dias, é um mês. Então, após a descotização, aí nós temos D+5 para fazer a liquidação financeira. Entendido? Vamos seguir. Quem são os participantes do fundo de investimento? Nós temos o administrador. O administrador é o responsável legal pelo fundo. Ele, por exemplo, recolhe os impostos, ele contrata os demais participantes, ele que presta esclarecimentos para a CVM. Tá, nós falamos também do gestor. O gestor é o responsável pela rentabilidade no fundo, ele que vai comprar e vender os ativos. Esses ativos aqui, ó, que compõem o fundo de investimento, é o gestor que adquire os ativos conforme a política de investimento, né, do fundo. Nós temos o custodiante. O custodiante, ele faz a guarda, tá bom? Ele faz a guarda dos ativos. Também vai ser a conta corrente onde transita o recurso do fundo. E temos o distribuidor. O distribuidor é quem comercializa, quem vende a cota dos fundos de investimento lá para o cotista. Quando eu trabalho numa instituição financeira que é distribuidora e eu estou ofertando ali para o meu cliente, seu Joãozinho, dona Mariazinha, coloque seu dinheiro nesse fundo, que ele tem uma boa rentabilidade, se adequa ao seu perfil. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o papel do distribuidor, que é a instituição financeira, no caso, mas nós, como funcionário dessa instituição financeira, fazemos esse papel.
E temos o auditor independente, que tem que ter registro na CVM, tá? E ele vai fazer auditoria das contas do fundo de investimento. Maravilha! Quais são os documentos exigidos? Bem, temos o regulamento, que vai conter as regras gerais de todo o fundo, tá? Nós temos o formulário de informações complementares, que vai conter o risco e a tributação. Nós temos a lâmina, olha o nome, ó, lâmina. Lâmina, ele é fininho, bem simples, ele é o resumo. O resumo de quê? Dos dois anteriores, do regulamento e do formulário de informações complementares, ó. É o resumo. A gente tem também o demonstrativo de desempenho, que vai demonstrar o histórico de desempenho do fundo. Lembrando, rentabilidade passada não é certeza de rentabilidade futura. Nunca, ok? A gente tem também o termo de adesão, que é o documento que o cliente assina, dizendo que eu já li, eu tenho ciência, eu concordo com o que está sendo negociado aqui e eu vou colocar o meu recurso nesse fundo de investimento. O termo de adesão é o documento que o cliente assina, dizendo que tem ciência do risco, tem ciência das informações e concorda com elas. Vamos seguir. A gente fala do tipo de gestão. A gestão passiva é aquela que busca acompanhar o benchmark, ó, anda lado a lado, bem juntinho. A gestão ativa é aquela que busca superar o benchmark, tá? Ela não quer só acompanhar ali lado a lado, ela quer fazer mais, ela quer correr, ela quer chegar na frente. E aí, correndo, você corre mais risco do que só caminhando ali do ladinho, né? Então, a gestão ativa, ela tem um risco maior do que a gestão passiva, por exemplo. E lembra que, sendo ativa, ele também pode ser alavancado. A gestão alavancada sempre vai trazer uma expressão assim, ó, que vai trazer uma exposição financeira além do patrimônio líquido, tendo a possibilidade de patrimônio líquido negativo, sendo necessário que os cotistas aportem para pagar dívidas do fundo. A gente falou também sobre a cota de um fundo de investimento, que é a fração ideal do patrimônio líquido, e ela é calculada e divulgada diariamente. A gente fala sobre o patrimônio líquido do fundo, né? O patrimônio líquido são os ativos menos as despesas e taxas. A gente fala também sobre o valor de uma cota, como encontrar esse valor da cota, que é o patrimônio líquido, isso aqui, dividido pela quantidade de cotas, não é quantidade de cotistas, é quantidade de cotas. Memoriza isso muito bem, não deixa isso pendente aí na memória. E a gente fala também sobre marcação ao mercado, que é a atualização diária do ativo pelo preço de venda. Aí tem aquela historinha lá do casal que queria dividir a casa, né? Lembra dela? Maravilha, então bora seguir, vamos seguir. A gente fala sobre as taxas cobradas em fundo de investimento. As taxas, lembra, taxa de administração, ela vai ser sempre cobrada. A taxa de administração é a taxa pelo serviço prestado, tá bom? Ela sempre vai ser cobrada, independente da rentabilidade. E o valor dela, e essa taxa, ela incide sobre o patrimônio líquido, afetando assim o valor da cota. A gente tem a taxa de ingresso, que é cobrada sobre os aportes. A gente tem a taxa de saída, aqui é saída. Repetir ingresso, aqui é taxa de saída, que é cobrada sobre os resgates, tá? Temos também a taxa de performance, que essa sim é cobrada conforme a performance, conforme o resultado. Ela é calculada sobre os resultados de forma semestral e tem aquele conceito de linha d'água, que só pode cobrar quando supera o conceito da linha d'água. A gente fala nesse módulo, sobre Chinese Wall, muralha da China, para fazer o quê? A separação, a segregação das atividades e assim evitar conflito de interesse, evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Ainda nesse módulo, a gente fala de códigos ANBIMA, né? E lembra que todo código ANBIMA você pode associar a palavra ETEC, porque todos eles buscam ética, transparência, equidade e qualidade das informações, tá? E para quem é o código ANBIMA estudado nesse módulo? Para todo mundo que faz administração fiduciária, ou seja, para o administrador, para o gestor, para o custodiante, para o distribuidor, tá bem? A gente também, nesse módulo, fala sobre a classificação ANBIMA para fundo de investimento. Aí eu ensino uma forma de memorizar, é assim, ó. Se você olhar, prestar bem atenção aqui nessa tabela, a maioria
dos percentuais é 80%, é o que mais se repete. Então, é mais fácil você memorizar o que não é 80%. Por exemplo, crédito privado, no mínimo 50% tem que estar investido em empresas privadas. Que mais? Ações, no mínimo 67% tem que estar investido em ações ou na renda variável, por exemplo, BDRs, tá? Ou 2/3, pode aparecer também assim. Que mais? Renda fixa simples, que no mínimo 95% tem que estar investido em títulos públicos federais ou ativos com o mesmo risco dos títulos públicos federais. E ele é tão simples que nem precisa de API nem termo de adesão. E também no curto prazo. O curto prazo, ó, ele não tem nada a ver com o valor que está investido, e sim com a média, tá? A média da carteira, que tem que ser igual ou inferior a 60 dias, sendo que o prazo máximo por ativo não pode passar de 375 dias. E o multimercado. O multimercado, eles são vários fatores de risco, tá? Ele é pulverizado. Ali tem vários fatores de risco de forma pulverizada, não vai ter concentração. Memorizou esses, ó. Crédito privado, 50%. Ações, 2/3 ou 67%. Renda fixa simples, 95%. Curto prazo, está ligado ao prazo, 60 dias em média, 60 ou menos dias em média, da carteira, ou 375 dias no máximo por um único ativo. E o multimercado ele vai estar pulverizado. Todo o restante foca ali nos 80% que dá bom. Bora! Ainda nesse módulo a gente fala sobre tributação. Lembra? A tributação ela é dividida em 3 formas. Ó, em fundos de investimento. Curto prazo é quando a média da carteira ela é até 365 dias. Longo prazo, isso é para efeito de tributação, tá? Que é quando a média da carteira é superior a 365 dias, ou fundo de ações, que não tem nada a ver com a média da carteira, e sim com o percentual que está investido na renda variável, tá bom? Tá. Para o curto prazo, a tributação, ó, vai até 20%. E lembrando que o Come Cotas vai ser pela alíquota mínima. No longo prazo, a tributação vai ali, ó, até 15%. Lembrando que o Come Cotas vai pela alíquota mínima. E no fundo de ações é uma única alíquota, 15%, e não tem Come Cotas. Tá? Que mais? Deixa eu apagar aqui, que já está muito cheio, né? Cadê? Vamos apagar. Que mais? Não confunda. O curto prazo para CVM é uma coisa e para tributação é outra coisa. Então, para classificar o curto prazo, a CVM diz o seguinte: um fundo de curto prazo, fundo renda fixa de curto prazo, ele depende da média da carteira, que tem que ser igual ou menor do que 60 dias, e o único ativo ele não pode ter o prazo maior do que 375 dias. Isso aqui, ó, é o curto prazo para CVM. Para efeito de tributação, ali para receita, não é isso. Para efeito de tributação, é considerado o prazo médio da carteira, que tem que ter até 365 dias. Pronto, é isso. Esse é o nosso resumão do módulo 5, desse super módulo 5, né? Lembrando que esse resumo não substitui as aulas, ele serve somente como mapa mental para você se orientar. Faça simulado por módulo e certamente você vai sair muito bem. Nos vemos na próxima aula. Até lá!